ler todos juntos a mesma leitura. Aleluias. E que o Espírito Santo de Deus continue a falar conosco nessa noite. Vamos ler todos juntos o tema, o versículo proposto para a continuidade. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Em uma outra versão diz assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele tem cuidado de vocês. Amém? Pode se sentar nessa noite glorificando e exaltando o nome de Jesus. Antes de ministrar a palavra de Deus, ali aqui a palavra, eu quero fazer 3 perguntas a você. E eu quero te fazer a primeira pergunta nessa noite: como que você está nesse momento? Feche seus olhos aí. Responda nesse momento, pode ser para você mesma. Fale como se você estivesse conversando aí com você, ou até mesmo colocando diante de Deus. Se o próprio Senhor perguntasse para você nessa hora: como que você está neste momento? Porque muitas vezes a gente adentra a casa de Deus para buscar a presença do Senhor, para louvar, para adorar a Jesus, mas só nós e Deus sabemos o que verdadeiramente tem lá dentro de nós. Às vezes o nosso semblante mostra uma coisa, alegria, um sorriso, mas só Deus conhece o que está dentro do nosso coração. A terceira pergunta nessa noite é: como está o seu interior? Como que está aí dentro? O que está passando aí dentro do seu interior? Busque lá no fundo essa resposta nessa noite. Pode falar para o Senhor, pode ser sincero: Senhor, eu estou alegre, estou regozijando. Mas muitas vezes outros falam assim: nesse momento eu estou alegre, mas quando eu saio daqui, que eu chego em casa, eu me entristeço. Mas fale para o Senhor nessa hora. A terceira pergunta é: como que você está se sentindo? É bem parecida com a primeira. Como que você está se sentindo nessa hora? Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Glórias a Deus se você estiver bem. Vamos então à palavra de Deus nessa noite. Eu quero trazer para você a palavra voltada para o que tem sido falado ontem e hoje. Nós vimos até alguma coisa assim na escola bíblica dominical sobre ansiedade. Se eu perguntar para muitos aqui nessa noite, muitos irão se manifestar dizendo: eu já tive ou tenho ansiedade. É o mal certo. Ansiedade, excesso de coisas futuras. Muitos têm depressão, excesso de coisas do passado. Sabe onde eu aprendi isso? Na escola bíblica. Você é pessoa, né? Graças a Deus por isso. Então, ansiedade, o que significa? Preocupação intensa, excessiva, persistente, relacionada a coisas futuras. Preste bem atenção no que significa ansiedade. Preocupação intensa é um excesso de coisas do futuro que ainda não aconteceu. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Meu projeto, meu pensamento no dia de amanhã é arrumar os meninos para a escola, ir trabalhar, depois voltar para casa. Mas ninguém garante que eu vou chegar no dia de amanhã. Ninguém garante, pastor Eudes, que a gente vai atravessar essa noite. Ninguém garante que Jesus não vai voltar daqui a pouco. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu pergunto para ti nessa noite: porque a excessividade de preocupação, de pensamentos, de dúvidas, de
mesmos. A palavra de Deus diz o que a gente vai aprender nessa noite. E nós somos templo. Em palavras mais simples, nós somos casa. Aí eu pergunto para você, jovem, adolescente, senhor e senhora, quem habita aí dentro? Espírito Santo de Deus, quem habita aí dentro? E aí Deus fala no meu coração assim, que nós somos casa. Eu quero que você guarde no seu coração, você é casa, é templo do Espírito Santo de Deus. Você pode falar isso como plenagem, quem pode dizer? Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma geração em que precisamos fazer a diferença, mas essa diferença não está somente no conhecer a letra, está sim no viver, mas também na pessoa do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Oh, aleluia, Jesus. E aí a casa, quando a gente compra, ela é limpa, bonita, nada mais não tem coisas. E a gente vai trazendo os móveis. E a gente vai colocando a geladeira, o sofá, a pia normalmente tem os armários, as coisas da peça, e vai colocando. Só que a casa já está arrumada, tem o suficiente, pastores. Presta atenção, jovens, o que acontece na ansiedade. Já tem o suficiente, o que se precisa. Mas o desejo para ter mais faz com que a ansiedade esteja habitando na nossa vida. Aí você tem as suas coisas tudo arrumadas dentro da sua casa novinha. Você vamos fazer assim, bom jogo. Quero que vocês andem comigo dessa linha de raciocínio para entender. Nós somos como uma casa, a minha casa quando eu tenho. Vou limpa, nova, quem habita é Deus. Mas a gente coloca as coisas, é Deus arruma tudo. Mas aí a gente tem um negócio assim de ir numa loja. Presta atenção. E aí você chega lá e você vê uma geladeira daquela de posse tem agora. Sei lá se tem 4, se tem 3, né? E você vê maravilhosa. Mas lá na sua casa já tem o que você precisa. Na sua vida você já tem o que você precisa. Mas você viu, às vezes, o ímpio, alguém com alguma coisa diferente. E você fala assim, eu quero para a minha vida. Às vezes Deus fala para você, não preciso disso agora. É para o futuro. Aí as pessoas falam assim, mas eu vou levar, porque eu quero guardar para o meu futuro. A ansiedade está enchendo a casa de coisas para o futuro. E ainda precisam eu vou guardar, porque futuramente eu vou precisar. Colocando em palavras mais simples. Eu tenho que me preocupar muito com a minha faculdade. Eu tenho que me preocupar muito com o meu casamento, o varão que eu vou conhecer. Eu tenho que me preocupar muito com o que eu vou ser no futuro, aonde eu irei morar. Mas o futuro pertence a Deus. O futuro está nas mãos de Deus. Eu não devo deixar de me preocupar dele ao ponto de você não ficar excedido, sabe, sobrecarregado, demasiadamente preocupado. Se você tem preocupação, coloca diante de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo de glória a Deus? Eu quero que você entenda que antes de essa linha de raciocínio, a casa não fica arrumada. Tem a vida era a Espírito Santo de Deus. Mas tanto a gente olha para o colega da faculdade, no serviço, deu tendo 1, 2, 3 carros. A gente começa excessivamente a desejar aquilo. Eu quero, mas eu quero. E Deus diz nessa noite, você tem o suficiente para este momento. Oh, aleluia, Jesus. Para este momento é o suficiente. Nem tudo que nós queremos, nós podemos ter agora. Porque eu não sei explicar, porque Deus é quem sabe de todas as coisas. E aí vamos voltar aqui, eu quero que você guarde no teu coração. Ansiedade é o que? Excesso. Nós somos o que? Casa, templo do Espírito Santo de Deus. E quem organiza tudo, quem comanda lá é para ser o Espírito Santo de Deus. Só que eu quero levar você a algumas passagens bíblicas. Eu não posso nem aprofundar muito nos detalhes por causa do tempo. Mas eu quero levar você lá para onde Deus revela a Moisés sobre o tabernáculo. Quem já viu? O que aconteceu? Deus falou com Moisés que era para ele falar ao povo para trazer ofertas para levantar o tabernáculo. Mas o que era para ser feito? Era para ser construído. Os materiais do tabernáculo eram aqueles
que quando a gente está na presença de Deus, as pessoas que estão lá fora têm que olhar para você e ver você como um diferencial. Tem que olhar para você e desejar adorar e servir ao Senhor. Porque quando eles olhavam para o tabernáculo, eles lembravam que é lugar de adoração. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: é homem e jovem de Deus, eu preciso servir a este Deus. Mas se você está cheio de ansiedade, de agonia, de preocupação, de muita coisa, aonde Deus irá habitar na sua vida? Todo espaço vai ser ocupado pela muita ansiedade. É como se enchesse a casa de muitos móveis, muita coisa, e para transitar lá dentro fica difícil. E o Senhor fala nessa noite: não sejais acumuladores de nada do futuro, de nada do passado, mas também não sejais vazios da minha presença. E aí a gente entende quando Deus fala para Moisés para construir o tabernáculo. A gente vê 3 repartições: prolongação, lugar santíssimo. Todos têm significados: restauração, santificação e comunhão. Mas em cada repartição deste tabernáculo tinham móveis. Aí é onde eu quero trazer para você. Estes móveis do tabernáculo precisam ser trazidos para a nossa vida hoje, mas estamos numa simbologia para a nossa casa. E é o suficiente para a gente servir a Deus nesse dia a dia de caminho. Os móveis que tinham dentro do tabernáculo a gente traz para a nossa vida, com a simbologia cada um deles com significado. E a gente faz dessa forma e continua sendo o templo aonde Deus habita, e aonde Deus governa, e aonde as coisas acontecem da domínio de Deus. É muito detalhe, mas eu vou falar assim, de forma que você entenda o que significa. A Bíblia diz que quando Deus mostrou para Moisés, falou para ele que lá no ato, lá na entrada, precisava de um móvel, 2 objetos, na verdade, 2 móveis. Um era o altar do holocausto, o outro era a pia de bronze. E a gente entende o que é o altar do holocausto. Fala de quê? Fala de sacrifícios. Era no altar de holocausto que se fazia os sacrifícios. É pedindo perdão a Deus, falando de maneira mais simples. Também de gratidão a Deus, era no altar do holocausto que as pessoas já chegavam. Eu entendo que quando a gente traz para a presença de Deus, todas as nossas agonias, as nossas fraquezas, os nossos pecados, eu tenho sim, e lança diante de Deus, não existirá uma mente confusa, uma mente acusadora, uma mente que não te deixa dormir em paz. Quantos precisam confessar as suas culpas diante do Senhor? Aleluia, Jesus. Missionário, não cometi nenhum pecado, não fiz nada. Mas às vezes, inconscientemente, você não fez nada com ninguém, não roubou, não fez nada. Mas inconscientemente, alguma coisa nós fazemos de errado. Todos os dias nós somos assim, continuamos sendo pecadores, estamos buscando a santificação, estamos buscando o céu, mas todo dia acenda o altar do holocausto, pega aquele sacrifício da seguinte forma, confessando a Deus. Quantos não têm confessado as suas culpas ao Senhor? Missionário, você está dizendo que eu estou errado, só você sabe das suas fraquezas, eu sei das minhas. Aleluia. O altar do holocausto é para fazer sacrifício, mas no sentido de quê? Colocar diante de Deus as suas culpas, as suas enfermidades, as suas dificuldades, tudo aquilo que Deus precisa saber. Você já fez isso hoje? Mas também era no altar do holocausto que se colocavam diante de Deus as ofertas em gratidão pelas bênçãos recebidas. Nessa paixão que Deus falou muito ao meu coração assim: as pessoas têm o que precisam e às vezes não são gratas por aquilo que têm, desejam aquilo que não precisam, se esquecem de buscar a presença de Deus, querendo aquilo que não precisam. Se você precisasse, Deus já tinha te entregado. Porque Deus é Pai.
do Espírito Santo de Deus, você precisa acender o altar do holocausto aí. Coloque diante dele as culpas, mas também a sua gratidão. A Bíblia também diz que lá no tabernáculo tinha uma pia de bronze. E essa pia era para auxiliar os sacerdotes na limpeza, na lavagem. Só que aí, Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 6, parte B diz: a quem quer que tiver sede, darei a fonte da água da vida. E quando a gente fala de água, a gente fala o que? Que água produz vida. A água faz com que a gente se torne limpo. A água faz o que? Ela faz com que cresçamos. A água faz o que? Faz com que haja multiplicação. E aí eu quero passar neste momento te contar a meditar junto comigo que Jesus é a água, e Ele limpa. Por que às vezes a gente não deixa essa água inundar nossa mente assim na água interna? Porque quantas vezes a gente limita o agir de Deus? Por quantas vezes a gente fala assim: Deus, toma de conta disso aqui, e de vez em quando a gente fala assim: Senhor, agora eu já resolvo, e toma da mão de Deus, e vai Deus, Ele não vai tomar de você. Mas Jesus, como uma fonte de água viva, Ele quer inundar o seu ser e quer limpar e tirar aquilo que não é bom. Todo o excesso Deus quer tirar. Aleluia, Jesus. Lá no tabernáculo também tinha uma mesa. Perdão, tinha um altar do incenso. Lembre-se que é altar do holocausto. Fale, jovens, se vocês decoraram. Altar do holocausto era para quê? Sacrifício. É para pedir perdão, mas também para agradecer. A pia fala de limpeza. A palavra de Deus, Jesus, limpa, nos torna purificado, limpo de toda necessidade. Mas a Bíblia também fala do altar de incenso. Fala de ter de vida de oração e adoração. A Bíblia diz que esse altar do incenso era colocado especiarias e queimado ali. E a Bíblia diz que aquele incenso queimado era cheiroso, porque chegava diante de Deus aquele cheiro bom, aquela essência queimada, chegava diante de Deus. João capítulo 14, versículo 14 diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Aí a gente vai poder avançar sobre ele, a sua ansiedade. Às vezes, por que a gente não coloca as coisas todas na presença do Senhor? Às vezes você pode até pensar assim: missionário, eu recebi tal bem porque eu coloquei na presença de Deus. Mas Deus diz para nós que essa noite a excessividade precisa ser colocada diante dele. Irmãos, a gente fala isso porque verdadeiramente isso é algo que tem acontecido com muita constância. Muitos aqui sabem que eu trabalho no cooperativa médica. Todos os dias eu solicito autorização para psicólogo, criança, adolescente, jovem, normalmente jovens. Porque vivem na medicação clínica, hoje na pós-diagnóstica. Ansiedade mais alguma coisa. Ansiedade não sei o quê. Às vezes é só o CID. Eu não vou falar por causa da ética, mas tem o CID de ansiedade. E Jesus quer que nós sejamos uma igreja curada. Uma igreja sarada, jovens, adolescentes, sarados, curados, porque nós não estaremos aqui em pouco tempo, pelos acontecimentos aí fora, mas é para ter cura, para chegar no céu. Até mesmo nós que estamos aqui na frente pregando, a gente prega e fala, mas os afazeres do dia a dia às vezes acabam querendo nos roubar e chegar de Deus. Mas Jesus fala assim: vem aqui de novo, porque eu posso aqui. Entenda que no altar do incenso precisa ter uma vida de oração e de adoração a Deus. Eu sempre penso assim, meus irmãos: um crente muito ocupado com as coisas de Deus, não haverá espaço para mais nada. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia diz que também lá tinha a mesa dos pães. Era uma mesa com 12 pães expostos, simbolizando as 12 tribos, simbolizando a provisão de Deus na vida das 12 tribos. E aí eu pergunto: você está sustentado pela palavra de Deus? Você tem buscado na palavra de Deus esse alimento suficiente para estar sustentado? Eu sou uma adolescente, que eu nasci uma adolescente, não é, menina. Eu sou uma pessoa
Eu já era uma adolescentezinha, eu acho que uns 13 anos mais ou menos. Eu lembro que eu fiquei tão chateada com a minha mãe que ela me deixou de castigo. Eu lembro que eu enchi a mão de comprimido e tomei todos que desejei morrer. Oh, mas o vazio de Deus é tão ruim. Existe crente que precisa se encher da presença de Deus. Mas funcionar é crente, tem sim Deus por completo. Muitos, infelizmente, não têm. Quantos vêm para a igreja somente para vir e precisam se encher da presença do Senhor? Naquela noite eu me lembro que eu acordei de madrugada. Eu se espumava a boca, eu não tinha força dos membros. E eu falei assim: agora eu morro. Mas eu não desejo que eu morrer. Porque a ansiedade, a pressão final, te mudar no meu coração. E aí eu falei assim: agora eu vou. Mas Jesus tinha um propósito maior comigo e não deixou nada acontecer. Eu me lembro que eu fui normalizando assim de certa forma. Eu não lembro nem do comprimido eu tomei, mas era muito mesmo. Minha mão ficou cheia. Eu sei que Deus agiu lá. Eu sei que Deus agiu lá. Por que eu estou te falando isso nessa noite? Porque a excessividade traz prejuízo para a nossa vida. Mas a Bíblia fala que se a gente buscar o alimento, a palavra, esse alimento ele vai fortalecer a gente todo o tempo. Ele vai te deixar, jovem, caminhando. Às vezes você precisa assim, lá dentro que vai cair. E Jesus fala assim: não, você está alimentado com a palavra. Você vai andar por mais um momento. Essa mesa com os pães expostos representava ali que Deus estava provendo alimento para as nações. E hoje nós podemos dizer que o alimento que é a palavra de Deus está na nossa vida. Se alimente, mas não deixe a excessividade destruir o seu ser. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que lá dentro tinha também um candelabro, era uma luminária grande. E essa luminária ela ficava acesa. Sabe como que eu entendo olhando para essa parte de forma bem simples, jovens? Salmo 119, versículo 105. Quem sabe o que está escrito? Pode falar, irmão. Lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz para a gente. O candelabro precisa estar aceso, porque com lâmpada acesa você sabe como fazer. Na escuridão não é outra coisa que pode não ser bom, mas se a luz estiver acesa, nada que o inimigo vai balançar ou trazer perda na sua vida. O candelabro estava aceso e ele precisava ser mantido aceso. Aleluia, Jesus. Tem luz aí na sua vida. Será que a sua casa está nas trevas ou está na luz? Será que tem lâmpada aí dentro da sua casa? Coloque lâmpada acesa aí dentro, porque você vai enxergar os detalhes e você vai dizer: isso aqui não serve, eu vou tirar. Isso aqui não é bom, eu vou colocar para mim. Isso aqui eu quero na minha vida. E o Espírito Santo de Deus vai te direcionar em todas as coisas. Tinha também dentro do tabernáculo arca e propiciatório. Sabe o que significa? Isso aqui, quando a gente vai estudar, fala que são os móveis da intimidade. É nessa parte aqui que a gente vê a presença de Deus. É nessa parte aqui que a gente vê o quanto Deus é maravilhoso. Quando a gente enche a nossa casa, nosso templo, com esses móveis, trazendo ele para a nossa vida, com psicologias, que a oração é palavra, é buscando a presença do Senhor. A arca propiciatória, que significa a presença de Deus, ele vai agir. Sabe o que a gente precisa nesses dias, jovens? É a presença de Deus. Mas não é aquela presença que faz a gente pular aqui, pular e ficar cheio agora daqui a pouco. Quando vai para a escola, para a faculdade, já vê um negócio diferente, já começa aí não. A presença de Deus é aquela, porque diz lá que quando o tabernáculo ficou levantado, estava ali construído, diz também que veio uma nuvem, a nuvem encheu o tabernáculo, encheu o lugar santíssimo. Diz a Bíblia que nem mesmo Moisés conseguia entrar por causa da glória de Deus. Só que a
incenso, mesa dos pães, candelabro, arca e propiciatório. Não sei se eu esqueci de algum. Vocês vão se lembrar disso. Eu preciso de ter missionário para orar, buscar, deixar Deus fazer. Mas eu quero tanto. Por isso vamos diante de mim. Vamos ficar de pé essa noite, orar e buscar a presença de Deus. Orar uma oração muito rápida, em menos de 1 minuto eu quero apresentar ao Senhor a sua vida. Feche os olhos. Papai querido e santo, nós te damos essa noite, meu Pai. Ministrando a palavra do Senhor neste lugar. Papai, se eu me deu essa palavra, o coração da